Nação, Mbappé faz duras cobranças ao elenco antes da final contra o Lanús. Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Na outra semifinal, deu Flamengo 3-0 e vaga praticamente garantida na final. Vitória marcante para o Arrascaeta, que chegou a 100 gols com a camisa do Fla. Os segundos que antecedem o momento especial parecem mais longos. O cansaço já chegou, mas logo precisa dar lugar à concentração. Espera, respira e vai. Pronto, um novo capítulo escrito no gramado do Maracanã. Arrascaeta, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, chegou aos 100 gols pelo clube. 100 vezes Arrascaeta! Feliz por atingir uma marca tão importante com essa camisa. Caminho pavimentado com outros números expressivos. 361 jogos. 109 passes para gol, 17 títulos conquistados. Ele é um ídolo, ele é uma lenda, ele se tornou eterno no Flamengo. A noite do uruguaio começou no banco. Precisava de descanso. Entrou no intervalo com uma missão: despertar o time. Enquanto ainda se achava no campo, viu o também uruguaio Nico de la Cruz fazer o primeiro. De la Cruz pro Flamengo! O dele viria logo depois. A trama com o Pedro acabou em pênalti sobre o Samuel Lino. Lance que está sendo revisado, decisão tomada e é pênalti! É pênalti pro Flamengo! A comemoração do 100º gol foi correr com a bola para o meio-campo. Por ele também passou o terceiro. Toque para Lino, que chegou a Luiz Araújo. Gol! Tá muito claro que ainda é uma versão bem distante da melhor que ele já teve no Flamengo em 2025. O rei da América, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E tá mais claro ainda que para que o time volte ao bom caminho, Arrascaeta precisa evoluir. 2026 agora, esquecer tudo que já aconteceu. Principalmente nós já sabemos que estamos abaixo do que a gente tem que estar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe. Ele já fez isso tantas e tantas vezes nos últimos 7 anos. Se reinventou, se fortaleceu, conhece os caminhos, os segredos e os aliados. É momento de trabalhar tranquilamente, voltar a jogar melhor, a ter melhores atuações, porque praticamente foi esse time que ano passado conquistou quase tudo. Mauro, dá para dividir da outra semifinal, o Flamengo passou pelo Madureira, mas dá para dividir o jogo em duas partes. O antes, que a torcida falou, time sem vergonha, vamos jogar. Exagero também, né? Pois é, e aí o time não jogou bem. E no segundo tempo jogou 3-0 e passou. São dois Flamengos aí. É, assim, a vaia, eu acho que ela é... A vaia antes do jogo, ali, acho que ela faz parte. O André Rocha tem uma tese que eu concordo. O jogador de futebol, ainda mais jogador de time grande, esse cara vive numa bolha, né? Cercado de assessor, familiares, baba-ovo, aquela turma que fica orbitando, né? Moram em casas super confortáveis, andam de carros blindados para lá e para cá, frequentam lugares, aspas, selecionados, né? Eles não andam na rua, claro, nem tem como andar na rua, né? Então eles não têm contato com o povo. O contato com o povo é aí. É na hora que a torcida fala, cara, tá ruim isso aí, você não tá gostando desse negócio não. E vai, porque se não houver isso, fica só... O Felipe Luiz falou, o jogador precisa de carinho. Que carinho? Precisa de cobrança. Cobrança dentro do limite da severidade. Tá muito ruim. O jogo de quinta-feira foi uma vergonha. A atuação do Flamengo foi parecida com aquela de La Plata contra o Estudiantes no ano passado, contra o Central Córdoba. Aliás, atuações vergonhosas que o Flamengo vem colocando não fora de casa em Libertadores, torneios internacionais, aqui na América do Sul. Então, essa cobrança, acho que ela faz parte. Agora, o primeiro tempo foi ruim, acomodado. O segundo tempo melhorou. O time um pouco mais objetivo, né? E conseguiu construir a vitória. E acho engraçado, assim, por exemplo, a implicância com alguns jogadores, né? Muita gente, o Samuel Lino, tal. O Samuel Lino deu um passo para gol. Tudo bem, Lulu. Sofreu um pênalti, que para mim foi absurda a marcação, mas foi marcado nele, né?
Aquilo ali não é pênalti, não é nada, lugar nenhum. Aliás, o árbitro acertou, o VAR chamou, ele foi lá e, igual um cordeirinho, marcou o pênalti conforme o VAR sugeriu. Quer dizer, a arbitragem não tem jeito. Aí marcou o pênalti, mas bem ou mal foi nele. Depois ele perdeu um gol que ele podia ter perdido, né? Uma jogada muito boa com o Pedro. Mas ele participou, né? Não foi uma atuação ruim. E tinha gente reclamando. Quer dizer, não importa o que o jogador faça, quando a torcida pega no pé, a parte da torcida, né? Ela nem olha para o jogo, ela só reclama. Mas foi uma atuação razoável no segundo tempo, ruim no primeiro. Muito pouco, isso não basta para derrotar o Lanús. O Lanús não jogou no fim de semana. O jogo foi adiado, era Argentinos Júnior e Lanús. O Argentinos Júnior está jogando na fase preliminar da Libertadores, joga com o Barcelona de Guayaquil em casa, jogo de volta. E o Lanús visita o Flamengo. Na Argentina, eles têm esse calendário mais razoável, né? Então, quando tem jogo internacional, eles adiam rodada, não tem problema nenhum. Você fica ali descansando para jogar aquela partida. E o Flamengo ontem teve um time que eu acho que faz mais sentido algo próximo desse time quinta-feira do que o time que ele escalou lá na Argentina. Acho que faz mais sentido por aí. Não exatamente o que começou, mas alguns jogadores que começaram acho que deveriam ser repetidos no jogo contra o Lanús. E também vai a incapacidade da diretoria do Flamengo de ajustar preços de ingresso para o não sócio. Não pode o Flamengo jogar com 22 mil pessoas no Maracanã. É o que acontece. Eles fazem a promoção assim. Digamos, o cara é sócio Maracanã 1, ele tem direito a 4 ingressos. Paga mais caro e tal. Olha, para esse jogo você pode levar 6. Amigo, esse cara já está catequizado, ele já é sócio-torcedor. Você tem que baixar o preço para o cara que não é sócio, que não vai ao Maracanã, porque é caro, num jogo de baixa demanda, para que esse cara vá. Olha, 24 horas antes do jogo eu vou baixar o preço para o não sócio no patamar do associado. Você que é sócio não quer ir, vou vender barato para o outro. É claro. É lei da oferta e da procura, não é isso? Porque muita gente que aí ao Maracanã não vai porque é caro. Quinta-feira é caro, não dá para ir. O cara não vai. Esse tipo de jogo você pode atrair um público o afastado do estádio. É ridículo o Maracanã vazio, é vergonhoso. Acho que assim, essa é a visão elitista. Eu quero sócio. Se não é sócio, não me interessa. Prefiro a cadeira vazia. Isso é abjeto e realmente me incomoda profundamente. E tem departamento de marketing. Que não é fácil. Se fosse fácil, bota um Zezinho ali que ele faz. Claro que é difícil você montar esse tipo de esquema, né, que funciona por precificação mais razoável. Mas há de se fazer um esforço, né? Então, isso foi pior que o público do sábado à noite chuvoso, bem chuvoso, do Sampaio Corrêa. Foi pior. Foi 25 mil quase, ontem foi 22 mil. Era a fase de classificação. Não pode jogar com 22 mil pessoas. Não tem condição. Diga, Juca. Tudo bem em relação ao protesto de torcida. Agora, chamar o time do Flamengo, não, claro. Campeão da Libertadores. Sem vergonha, absurdo. Campeão brasileiro. Exagero. Time sem vergonha. Não, é exagero. É exagero. Claro. Aí inaceitável. Aí é exagero. Eu fiz a ressalva aqui. Eu acho que aí já é um exagero. Mas acho que a vaia, ela é pertinente. Sim. É pertinente, porque existe sim uma acomodação. Existe uma acomodação. É muito claro isso, que tem uma acomodação. Agora... E o Felipe Luiz, às vezes, parece o Tite com a meritocracia. Então não importa se o Danilo, o Vitão estão melhores, o Léo Ortiz é intocável. Né? Falhou no gol do Lanús. Ontem não jogou, jogaram os outros dois. E acho que ele precisa rever um pouco isso também. Aliás, ontem, como no sábado até eu trouxe a informação de que ele deveria falar sobre o episódio lá do Vinícius Júnior, aquelas declarações dele, né? Falou, a resposta dele. Antes da coletiva, ele abriu falando de fato, conforme já sabíamos que deveria acontecer, mas não foi muito feliz, não. Tá, ele, não, que eu fiquei decepcionado. As pessoas que ficaram decepcionadas com o posicionamento dele. Acho que é meio que ao contrário. Enfim. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A notícia é a seguinte: BAP cobra Boto, Felipe Luiz e jogadores e Flamengo tenta administrar o ambiente antes da decisão. Cobranças por atuações ruins chegam no dia a dia e sobe a necessidade de resultados na Recopa. A vitória por 3-0 contra o Madureira pode ajudar a aliviar um ambiente que se tornou uma panela de pressão no Flamengo. Nas últimas semanas, seja por cobranças da torcida ou da diretoria, insatisfação com algumas medidas no dia a dia, o clube tenta administrar o clima às vésperas do segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús nesta quinta-feira no Maracanã. No último sábado, o presidente BAP esteve no Ninho do Urubu. Na sexta-feira, a delegação ganhou folga após o retorno à Argentina no CT. O dirigente teve reuniões com a comissão técnica, o diretor de futebol José Boto e o elenco. O tom foi de fortes cobranças depois de um começo decepcionante na temporada. A diretoria entende que investiu alto e conseguiu manutenção do elenco, portanto os resultados deveriam ser melhores. O Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians e correu o risco de eliminação no Campeonato Carioca. Cabe ressaltar que os encontros do presidente com Felipe Luiz e Boto são periódicos, quando não são presencialmente acontece de forma virtual.
BAP costuma ir ao ninho do urubu a cada 10 dias, no entanto, essa reunião foi mais dura. A conversa com os jogadores é bem menos frequente, apesar de já ter acontecido antes. Mesmo assim, o clima no CT já não é mais o mesmo desde outros tempos. Alguns atletas acreditam que falta de diálogo e se sentem incomodados com as decisões da comissão técnica. Aquela mesma conversinha de sempre. Não estão gostando dos treinamentos, não estão se dando bem com a comissão técnica. É o início de uma fritura do técnico, sempre começa desse jeito. Continuando, a comissão com a direção de futebol também não é tão aberta. Isso estende para atletas e também a outros setores do clube. BAP tem sido uma figura mais frequente em decisões relacionadas ao futebol. O presidente participou da negociação de Lucas Paquetá e ordenou o retorno dos jogadores da equipe principal ainda no Carioca para o clássico contra o Vasco e Fluminense. Na renovação de Felipe Luiz, ele também apareceu. Todo o processo gerou desgaste entre as partes e em certo momento o treinador se sentiu exposto. Nos 3 gols sobre o Madureira quase não houve comemoração entre os jogadores, que foram discretos. A pressão chegou também às arquibancadas, que cobraram antes mesmo da bola rolar. Os jogadores entenderam que o momento não pedia festa. Mas era isso, nação. O que vocês acham? Flamengo mal nesse início de temporada, jogadores jogando bem abaixo, não só 1, 2 ou 3, mas vários, quase o time inteiro. Alguns jogadores que são reservas mostram que estão melhores fisicamente e têm uma melhor qualidade no jogo, mas o Felipe Luiz opta pelos favoritos. O time do ano passado, o titular, como o Léo Ortiz, está mal no momento, mas mesmo assim é preferido e bancado como titular pelo técnico Felipe Luiz. Algumas mudanças também em tática que alguns jogadores não estão gostando. O Felipe Luiz está deixando eles de uma forma que eles não se sintam confortáveis de jogar. Alguns movimentos, algumas modificações do que vinha sendo trabalhado no ano passado. Deixam os jogadores desconfortáveis e com isso também o rendimento está caindo. Outra situação é que o Felipe Luiz não está usando alguns jogadores corretamente, usando uma posição em que ele está meio que obrigando o jogador a se adaptar àquela função. Não é que o jogador não possa se adaptar, mas o início de temporada já iniciou. Não tem aquela pré-temporada grande como tinha em outros tempos, que iniciavam a pré-temporada grande, tinham uns 10 jogos do Carioca para daí iniciar o Brasileirão. Dessa vez, os jogos estão encalacrados um em cima do outro. Então, há um consenso de que Felipe Luiz tem que ceder também para que os jogadores retomem o seu melhor futebol em posições e movimentos que eles têm mais facilidade para absorver. O Felipe Luiz está dificultando ainda mais o desenvolvimento dos jogadores. Mas era isso, nação. Deixe nos comentários o que você está achando desse início de temporada do Flamengo. Você está achando que é normal o início de temporada, por ser início de temporada e ter começado mais cedo a temporada? Ou realmente os jogadores estão meio que largando mão, como diz o Mauro César? Parece que estão acomodados, de barriga cheia. Deixe nos comentários pra gente saber. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!